de maio de 1888, foi proclamada a abolição da escravatura aqui no Brasil, foi assinada o documento, a Lei Áurea, pela princesa Isabel. Naquele momento, cerca de 750 mil escravos foram libertos. Havia alegria, festa, motivo de celebração, e naquele dia, eu estou certo que naquele dia 13 de maio, em que tanta gente deixou uma vida de escravidão, havia motivos de muita celebração e muita festa. Mas no dia 14, eles precisariam então começar a prover os seus próprios recursos, e eles começaram a ver dificuldades e a ter dificuldades que se arrastam ao longo da história do nosso país e ainda chegam aos nossos dias. A grande questão era como recomeçar se não se tinha nenhum recurso, começar do zero, se muitas vezes o recurso o que se possuía era tão pouco, era tão mínimo. Famílias sem tetos e sem condições de se manter, foi o que o Brasil começou a viver a partir daí, desde então. Assim aconteceu com o povo de Deus. O salmo que nós escolhemos para meditar hoje é o Salmo 126. E no Salmo 126 não há um registro claro, nem da sua autoria e nem do período em que esse salmo foi escrito. Mas ao lermos o Salmo 126, você vai poder ver que ele foi escrito dentro desse mesmo contexto. Um contexto de um povo escravizado que estava sendo liberto agora e que tinha a alegria por sua liberdade, mas o desafio de recomeçar, e muitas vezes recomeçar com muito pouco recurso. Eu creio que o melhor contexto para esse salmo seja o contexto do cativeiro babilônico, onde eles são retirados. Ciro assina o decreto, eles saem de lá, voltam para Jerusalém com uma responsabilidade: reconstruir a sua terra. Israel, por que isso aconteceu? Há uma razão por que esse cativeiro aconteceu. Israel havia entrado na terra prometida pelas mãos de Deus e a condução de Josué, um homem de guerra, alguém destemido que conduziu o povo e que os levou à vitória. Deus havia dado uma orientação: não se misturem com os povos da região, porque eles vão fazê-lo pecar, eles vão te levar a pecar, eles vão fazer com que vocês se afastem da presença dele, e ao se afastarem, Deus teria que trazê-los de volta, e para fazer isso, Deus iria castigá-los, para que eles voltassem a andar nos caminhos do Senhor. Tudo isso está escrito desde Josué, desde Moisés, ele já avisa que isso poderia acontecer. Eles sabiam do que poderia acontecer se eles abandonassem os caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, eles cederam ao pecado, cederam à idolatria dos povos vizinhos e se afastaram de Deus. Deus então manda os assírios, e os assírios tomam o reino do norte, Israel, e leva-os para o cativeiro, e não há mais nenhum registro desse povo dali, o reino de Israel. Anos depois, os babilônicos chegam a Jerusalém e fazem a mesma coisa com o reino do sul, Judá. Eles são levados para o cativeiro, os mais fortes, os mais capazes, os mais inteligentes, os príncipes daquele povo, são levados para viver no cativeiro na Babilônia, e ali em Jerusalém só fica os doentes, os mais velhos, ou aqueles que eram muito novos ou que não tinham condições de trabalho. Durante 70 anos, eles permaneceram nessa condição. Durante todo o período de cativeiro, e foram para o cativeiro por conta da desobediência, Deus mandou profetas falar ao seu coração. Jeremias, Ezequiel, Daniel são profetas que pregaram a palavra, anunciaram o testemunho de Deus durante o cativeiro, chamando esse povo a voltar a reconhecer e adorar ao Senhor. O templo agora não existia mais, os babilônicos destruíram o templo do Senhor. Mas agora o povo volta-se para o estudo e o conhecimento da palavra de Deus, e ali começa já o primeiro embrião das sinagogas, onde os judeus se reuniam para conhecer a palavra de Deus. Ao meditar na palavra de Deus, eles descobriram na palavra de Isaías que Deus os levaria de volta à sua terra,
que um rei de nome Ciro haveria de assinar um decreto permitindo que eles voltassem. Então, em 587 a.C., conforme profetizado por Isaías, em Isaías 44, versículo 24 até 45, versículo 7, cerca de 200 anos antes, um rei surge de nome Ciro e decreta o retorno dos judeus a Jerusalém, exatamente como a profecia de Deus estava dizendo. Os judeus regressaram, então tinham a autorização para voltar a Jerusalém, e eles fazem isso em 3 levas, em 3 grupos, com o objetivo de reconstruir a cidade. O primeiro grupo de judeu que retorna sob a liderança de Zorobabel. Depois vem Neemias trazendo um outro grupo com o intuito de reconstruir ali a estrutura religiosa. E por fim vem Neemias para reconstruir os muros da cidade, para edificar ali, dar a estrutura social àquele local. Eles voltam a Jerusalém e eles encontram a cidade destruída, em ruínas. 70 anos de abandono, irmãos. Não havia mais muita coisa ali a não ser ruínas e pedras. Os campos que antes eram produtivos, as lavouras, foram cheias de pedra, encheram elas de pedra para dificultar o trabalho do cultivo ali da região. Muitas casas foram totalmente destruídas e as que ainda eram habitáveis foram tomadas por aqueles que ficaram na região. Os babilônicos faziam uma coisa para tirar o sentimento de patriotismo do povo. Eles tiravam o povo do seu país e lançavam eles em outras terras, como eles fizeram com os judeus. Tiraram da região de Judá e levou esse povo para a Babilônia. Eles tiraram outros povos e levaram para Jerusalém. Esses povos, quando chegaram lá, as casas e as edificações que estavam em melhor condição, eles tomaram, e agora estava toda aquela estrutura que ainda era possível de ser usada, estava sendo usada. Estava sendo ocupada por estrangeiros e por pessoas empobrecidas que ali estavam. Assim, havia muitos judeus que ocuparam a terra muitos estrangeiros que ocuparam a terra quando os judeus chegaram lá, de volta do cativeiro. Eles teriam então uma missão pesada de reconstruir a cidade, reconstruir o país, retomar as suas posses, as suas propriedades, para poder refazer aquilo que havia sido destruído. Eles sabiam que no passado Deus os havia ajudado. Eles haviam orado, clamado ao Senhor, e o Senhor havia respondido a eles com mão forte. O povo então ora a Deus, agradecido pela libertação. Mas o povo também, diante de tanta dificuldade que eles sabiam que iam enfrentar, eles clamam a Deus, dizendo: certamente o Senhor nos ouviu no passado, certamente o mesmo Deus irá nos ouvir no presente e vai nos auxiliar na reconstrução desse país, dessa cidade, da casa de Deus, do local de adoração da Jerusalém, do Estado judeu, daquele local onde Deus havia escolhido para ser a sua habitação. Esse é o contexto do Salmo 126. Então, o Senhor, no Salmo 126, usa essas palavras. E agora, contextualizados, fica mais fácil da gente entender a beleza que há nesse Salmo. Salmo 126 diz assim: assim diz o Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Esse salmo, então, nós podemos dividi-lo em duas partes para poder meditar e considerar melhor cada uma dessas partes. Eu gosto da divisão que diz assim, duas grandes divisões. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E essa é a razão de estarmos alegres. Deus libertou do cativeiro, Deus nos dá a alegria de voltar à nossa terra natal, mas grandes coisas Deus ainda fará por nós. A alegria e a certeza, a fé e a confiança de uma oração, de uma reconstrução futura da ação de Deus sobre nossas vidas. A oração para mudar o dia presente e assim mudar o dia futuro, mesmo diante das dificuldades que todos nós e todos eles precisavam ali enfrentar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A alegria da restauração, da libertação do passado. O povo havia ido para o cativeiro por algumas razões, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 delas. Primeira delas, o pecado. O povo chega na terra, desobedece ao Senhor e se deixa levar pela idolatria e pela imoralidade. Jeremias alerta o povo. Jeremias 32:35 diz: edificaremos os altos de Baal, que estão no vale do filho de Imom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente fazer tal abominação para fazerem pecar, a Judá. Jeremias está alertando aos seus servos, o profeta clamando àquele povo, dizendo: parem de se dobrar diante dos altares idólatras, vocês estão se prostrando diante de outros deuses e estão agindo pior do que aqueles povos vizinhos que estavam ali. O pecado estava entranhado, havia a iniquidade no meio do povo e Deus pesa a mão sobre eles por causa disso. Além do pecado, havia outro ponto que precisava ser considerado e era o esfriamento espiritual. E Isaías 29:13, anos antes, já alertava aquele povo. Pela palavra de Isaías, o Senhor dizia: assim diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Aquele povo já não ia para a igreja, estava cumprindo os seus rituais, mas o coração daquele povo não estava em servir e obedecer a Deus. O coração daquele povo estava distante do que Deus esperava. Eles não tinham mais fervor espiritual. Eles simplesmente apareciam, simplesmente cumpriam, faziam o que tinham que fazer, mas eles não adoravam a Deus, verdadeiramente não adoravam a Deus. Além do pecado, do esfriamento espiritual, havia a desobediência, que pode sintetizar todos esses, porque o primeiro e único pecado que existe é desobediência. É Deus mandar você fazer algo e você abrir mão e não querer fazer. Zacarias alerta o povo para isso. Zacarias 7:11 diz: eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Irmãos, todas nossas escolhas trazem consequências, todas elas. Algumas consequências são boas, outras não são tão boas assim, e algumas são realmente destrutivas. E entre as destrutivas está o pecado. O pecado nos contamina. Nós estamos vivendo uma época que a palavra contaminação está muito dentro dos nossos ouvidos, estampada em todos os lugares. E o que Deus estava falando para aquele povo era: vocês estão se deixando contaminar pelo pecado, e essa contaminação vai destruir a vida de vocês, vai minar as suas forças. E isso aconteceu. As famílias foram destruídas, as amizades desfeitas, o local de culto, o templo foi desfeito, a cidade e a nação perdeu a sua direção, a sua força, o seu vigor por causa do pecado daquele povo. Mas há algo de maravilhoso nisso tudo. Nós ainda continuamos sendo alvos do amor e da misericórdia de Deus. Lá no cativeiro, nas sinagogas, eles aprenderam que havia um só Deus.
Eles vão para o cativeiro porque eles se curvavam diante de qualquer coisa que se apresentava como Deus. Mas eles voltam 70 anos depois, porque aprenderam que havia só um Deus que deveria ser adorado, o Senhor nosso Deus. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: disse ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei da terra para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Antes mesmo disso acontecer, 70 anos antes, o profeta Ezequiel fala: se vocês não se voltarem para Deus, vocês vão ser lançados no cativeiro para aprender a obedecer e confiar no Senhor. Mas há de chegar um momento em que o próprio Deus vai trazê-los de todos os lugares de onde vocês estão espalhados, porque as misericórdias do Senhor e o amor de Deus são estendidos sobre nossa vida todos os dias, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus os trouxera de volta. O Senhor havia restaurado a sorte de Sião. E isso é o que diz no versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era maravilhoso demais para acreditar. Imagina você vivendo 70 anos de cativeiro. Talvez se você tivesse ido para lá novo, você já estava com a idade avançada. Se você chegou no cativeiro com 10 anos, você já teria 80 anos. E sem uma vida inteira de escravidão, e de repente Deus usa o servo dele para libertar, e chega a notícia aos seus ouvidos: você pode voltar para a sua terra, você está livre. 70 anos de escravidão estava sendo encerrado pelas mãos e pelo poder do Senhor. Parece um sonho. Era maravilhoso demais para que pudesse se acreditar. Havia expectativas, já poderíamos fazer projetos. Aquele povo podia olhar e falar: quando eu chegar na minha terra, eu tenho uma propriedade, eu vou poder plantar novamente, eu vou poder comer do fruto do meu trabalho, eu vou poder voltar a adorar ao Senhor. A certeza de que Deus havia ouvido aquele povo era tremenda, ao ponto dos outros povos olharem e falarem: foi Deus que os libertou, é pela mão do Senhor que eles estão livres. Assim como Deus os libertou do Egito, agora Deus estava os libertando da Babilônia. Assim como eles saíram do Egito, atravessaram o deserto para ganhar a terra prometida, agora eles estão saindo da Babilônia, voltando para sua terra para seguirem a orientação, tocados pela mão do Senhor. Isaías 59:1 vai dizer assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías está dizendo: escute, meu povo, o Senhor escuta a sua oração. O braço do Senhor continua estendido para atender ao seu chamado, e Ele está disposto a te salvar. Nós estamos vivendo uma época em que a quarentena nos obriga a ficar dentro de casa, e para muitos isso tem sido como um cativeiro. Mesmo envoltos dentro de um ambiente familiar que já nos facilita muito, mas ainda assim nos está retirada a liberdade de vir como nós gostaríamos. E o Senhor está olhando para aquele povo e olhando para nós hoje, dizendo: eu te ouço, eu estou te vendo, o meu braço não está enfraquecido, ele ainda tem a mesma força e o mesmo poder, e ele pode nos salvar. O Salmo 116, versículos 1 e 2 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Irmãos, eu quero te dizer que você também é amado por Deus da mesma forma e pode ser resgatado. Não importa qual tenha sido o seu pecado, se você buscar ao Senhor, se houver arrependimento e abandono das práticas que te levaram a se afastar de Deus, que te levaram ao pecado, Ele vai te ouvir e vai vir ao seu encontro com o perdão e com a restauração que você precisa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Deus é fiel, a sua promessa se cumpre, seu amor é imensurável e as suas misericórdias se renovam sobre nossas vidas a cada manhã. O povo vivia uma condição de liberdade desabrigada naquele momento, mas eles sabiam que não estavam mais cativos, sabiam que o seu Deus estava com ele e que eles podiam clamar, porque Deus já havia feito e Deus ainda fará sinais, prodígios e maravilhas diante deles. Eles então tinham pelo menos duas certezas ali ao retornarem, ao começarem essa caminhada. A primeira delas é que não seria fácil reconstruir a vida. Como não vai ser fácil reconstruir toda a nossa estrutura depois que essa quarentena voltar. Nem todos voltaram do cativeiro. Alguns, lá na Babilônia, conseguiram uma certa liberdade, acumularam uma certa quantidade de recursos. E na hora que Deus fala, voltem para sua terra, esses que tiveram essa liberdade, que alcançaram essa vida confortável, optaram de continuar na terra da escravidão, ao invés de voltar a Sião, o local onde está a casa do Senhor. Da mesma forma, irmãos, hoje há quem prefira continuar cultivando os seus pecados, aqueles pecados de estimação, aqueles que nós muitas vezes não queremos abandonar, nem para estar na presença de Deus. Eu quero lhe dizer, se você está nessa luta entre servir a Deus e alimentar os seus prazeres, eu quero lhe dizer e te lembrar que não dá para servir a dois senhores. Ou você vai estar na presença de Deus, ou continuará preso na terra da escravidão. É preciso abandonar o pecado para poder buscar a Deus e buscá-lo em uma vida santa, porque sem a santidade ninguém vai conseguir ver a Deus. O próprio Senhor Jesus deixa isso registrado em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro, o Deus das riquezas. Eles tinham duas certezas, foi o que eu falei. A primeira é que não seria fácil a reconstrução, a retomada da sua vida, mas a segunda certeza que eles tinham é que Deus não os abandonaria. Isaías registrou promessas de que Deus traria de volta e ajudaria eles nesse processo de reconstrução. Jeremias fala a mesma coisa, Ezequiel fala a mesma coisa, e Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim: nenhuma promessa falhou de toda a boa palavra que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. O nosso Deus é um Deus fiel, e se Ele diz que vai estar conosco, Ele vai estar conosco. Se Ele diz que Ele vai nos dar forças durante a tempestade, pode confiar, porque Ele vai te guardar durante a tempestade. Se Ele disser que você não vai precisar passar pela tempestade, você também não passará pela tempestade. Muitos poderão ser atingidos, mas se Deus falar a você, você vai ser guardado, você será guardado. Mas a palavra que Deus tem nos dado, e tem feito isso com frequência aqui, é que mesmo que você tenha que enfrentar momentos difíceis, como a doença que nós estamos enfrentando, a promessa de Deus para a sua vida sempre foi a mesma. Ele vai estar diante de você, ao seu lado, te orientando, te guardando, na saúde ou na doença, como nós dizemos nos casamentos. Seja com Covid ou protegendo do Covid, Deus está com você. E você pode ter fé e ter a sua fé restaurada nisso. Quando aquele povo chega na Babilônia e testemunha daquilo que Deus fez, aqueles que estavam ali não acreditavam, e a palavra de Deus diz que eles não criam. Na Babilônia haviam muitos outros povos, mas Deus libertou apenas o seu povo, ali os judeus. Agora eles voltam para casa e a sua boca se enche de alegria, de júbilo. Que testemunho maravilhoso de confiança e fé.
sabendo que a jornada era difícil, havia muitas coisas a enfrentar, mas na certeza de que Deus está ao nosso lado. Um testemunho de fé, um testemunho de confiança. O Deus de Israel fez grandes coisas pelo seu povo. Assim diz a palavra de Deus, que os outros povos olhavam e falavam: o Deus de Israel fez grandes coisas. O Senhor os havia libertado da escravidão. E agora, com uma alegria incontida pela libertação, os fez testemunhar: o meu Deus me libertou. Os povos olhavam e falavam: o Deus de Israel os libertou, e é tremendo. E o Salmo 126, o versículo 3 do Salmo, vai nos falar assim, Tiago. Ele diz assim, Salmo 126, 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aquele povo estava usufruindo das bênçãos de Deus e da certeza de que era Deus quem os conduzia. Por isso a razão de estar alegre, mesmo sabendo que eles teriam que enfrentar dificuldades. A partir daí, então, dessa certeza, desse testemunho, é como se eles chegassem na terra com toda aquela alegria, e o dia seguinte amanheceu. E eles olham a condição da terra e tudo que precisaria ser reconstruído. E ao invés de ficarem abatidos, eles buscaram a orientação do Senhor. Eles chegaram na cidade de Jerusalém e ela estava em ruínas, mas eles estavam alegres pelas vitórias que eles tinham recebido da mão do Senhor. Mas agora eles olham para o presente e clamam a Deus. A vida deles estava como em um deserto. A música, a alegria havia se transformado em clamor. E clamor não é apenas uma oração, clamor é um grito de socorro, é a consciência de que se Deus não intervir, não mudar, tudo será perdido. Pode tirar o efeito agora, Tiago, obrigado. E isso está registrado nos versículos 4 a 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo então os seus feixes. Ele fala no versículo 4, no final do versículo 4, ele fala das torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto que fica ali um pouco abaixo de Jerusalém, um pouco ao sul de Jerusalém, uma região montanhosa, e por conta dos picos e dos vales dessa região, a parte mais baixa dessas áreas são extremamente áridas. As montanhas em volta do Neguebe fazem parte de uma cordilheira. As montanhas do Neguebe são cercadas por outras montanhas mais altas da Cefelá, e as chuvas têm muita dificuldade de passar por cima das montanhas da Cefelá e regarem o Neguebe. E isso faz com que parte dessas terras que são mais baixas fiquem extremamente áridas, extremamente secas. Não chove lá de abril a outubro. Nós aqui em Brasília, mesmo com um período que nós passamos aí em torno de 3 meses, quando chega agosto, nós já estamos clamando por água. Lá não chove entre abril e outubro. Mas quando chega a época de chuva, as águas atravessam a Cefelá, as águas caem sobre as montanhas do Neguebe, as águas então descem para as partes baixas, e o que era um deserto se transforma em um maravilhoso jardim. Assim, os moradores da região precisam semear antes da chuva, sem ver a possibilidade, olhando para o céu, lançando a semente, muitas vezes chorando e clamando a Deus: nos envia chuva para que a nossa plantação possa florescer. O salmista usa a ilustração, a imagem de um deserto que se transforma em flor, para dizer: meu povo, eu olho por vocês, e o que hoje pode até parecer um deserto,
quando eu derramar a bênção sobre a vida de vocês, vocês vão florescer aquilo que os outros não acreditariam que seria possível. O salmista olha para trás e se alegra com o que Deus havia feito na sua vida. E agora ele olha para o presente e pela fé ele semeia na terra árida. E com lágrimas clama a Deus para que Ele continue nos abençoando. O que nós temos a aprender nesse salmo? Há algumas coisas que eu quero pontuar aqui que nós precisamos aprender. Há coisas, irmãos, que dependem exclusivamente de Deus. Só Deus pode fazer. A libertação, a salvação, o perdão dos pecados, a restauração, só Deus pode fazer, a missão dele. Mas há outras que nós temos que enfrentar apoiados nele, dirigidos por ele, a fim de que a nossa fé cresça, seja fortalecida e amadurecida. É pelo passar das tribulações que nós amadurecemos na fé, nós nos agarramos mais a Deus e nós ousamos confiar que o Senhor continua ao nosso lado por aquilo que já experimentamos com ele e através dele. Nós crescemos na fé, no conhecimento, no amor, na obediência. Na nossa vida também é assim. Quando pecamos e pedimos perdão, nós somos perdoados. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Mas ainda temos que lidar com as consequências dos nossos pecados. Muitas vezes, aqueles que se envolveram com sexo antes do casamento serão perdoados se buscarem o perdão de Deus, mas vão continuar carregando as consequências das suas escolhas. Às vezes, um rompimento de um namoro que não está vivendo de acordo com o que Deus espera, pode ser semelhante a um divórcio, a uma separação. E talvez terão que levar a consequência não apenas psicológicas de um divórcio, de um suposto divórcio, mas uma gravidez indesejada, que vão ter que levar como consequência das suas escolhas. Isso não significa, irmãos, que Deus não nos ama. Ao contrário, significa apenas que nós vamos ter que ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. Significa que precisamos buscar por mais santidade, por intimidade com Deus, se nós queremos uma vida inteira dentro da vontade do Senhor. O nosso Deus é fiel e sempre cumpriu as suas palavras, sempre cumpriu as suas promessas. Jeremias capítulo 32, versículo de 37 a 40 diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que neles habitem seguramente. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor em seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa aliança que Deus está falando aqui por meio da boca do profeta Jeremias, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, uma aliança eterna, permanente, Deus dizendo para nós, que pela morte, pelo derramar do sangue de Jesus e pela sua ressurreição, você pode ser alvo dessa aliança e usufruir do bem para a sua vida, para a vida dos seus filhos, a alegria de andar na presença do Senhor. Nele, irmãos, todos temos motivos de estarmos alegres, confiantes, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Nós podemos ter certeza de que Deus é conosco. O Salmo 23 vai dizer isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada vai me faltar, o Senhor vai ser comigo, Ele está ao nosso lado. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem,
mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todos nós passamos por dias difíceis, mas quando nos apegamos a Deus, poderemos sempre elevar os nossos olhos e dizer: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele tem feito grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Ele quebrou as cadeias do pecado e concedeu àqueles que desejam o perdão e a libertação do cativeiro que Satanás impôs sobre a vida de todos nós. Ele perdoou a nossa dívida com o derramar do seu sangue. Ele concedeu a oportunidade de voltarmos a sonhar, de voltarmos a ser bem-aventurados nele. E para isso, basta crer e tê-lo como seu Senhor e Salvador, obedecendo-o em amor. Ele nos amou e nos fez seus filhos por adoção. Ele clama hoje para que você possa experimentar dessa libertação, desse livramento. Você pode ser alvo da salvação e da transformação de Deus, se você assim desejar. João capítulo 8, versículo 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Você que está aqui no estacionamento da igreja, você que está ao alcance da nossa voz, você que está nos acompanhando pelo Zoom ou pelo Facebook, eu quero lhe dizer que você pode experimentar dessa alegria que vem das mãos do Senhor. Só Ele pode nos dar essa alegria, essa condição. Mas para isso você precisa dar um passo de fé e dizer que você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Há uma música que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu digo que o melhor de Deus é Jesus, e Ele já veio. E veio para te trazer salvação, para quebrar as cadeias que o pecado lança sobre sua vida, para tirar o peso do pecado, para pagar a dívida do pecado, para te dar libertação, para que você não viva mais caminhando cabisbaixo, preso por Satanás. Mas Ele também voltará, e voltará para buscar os seus. Acho que a grande pergunta que precisa ecoar no seu coração e na sua mente é: você está pronto para esse encontro com o Senhor Jesus? Você está pronto para estar diante da presença dEle? Se você está pronto, você vai poder dizer: grandes coisas fez o Senhor na minha vida e por minha vida, mesmo em meio às tribulações e dificuldades que enfrento. Mas se você ainda não está pronto, eu estou certo de que ainda há medo em seu coração. E o medo pode te escravizar, a dúvida pode te afastar durante muitos anos. Eu quero lhe convidar então a assumir um compromisso com Deus, um compromisso verdadeiro. Então, aí onde você está, fecha seus olhos e ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu preciso da tua mão. Senhor, eu quero, Senhor, experimentar dessa alegria. Chega de viver preso às amarras do pecado. Vem, muda a minha sorte, Senhor. Perdoa os meus pecados e me transforma, me fazendo um novo homem, me fazendo uma nova mulher, transformando a minha caminhada, me fazendo, Senhor, teu servo. Eu quero, Senhor, a partir de agora, ter a alegria de ser ouvido e ser conduzido por Ti. Me liberta da minha condição de pecado, firma os meus pés como da corça e me faz andar de glória em glória, de vitória em vitória, confiando de que o Senhor está ao meu lado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você orou assim, eu quero lhe pedir que você entre em contato conosco, pelo Facebook, pelo Zoom,
entre em contato conosco. Mande uma mensagem. Nós vamos ter o prazer e a alegria de poder orientá-lo nessa caminhada, nessa jornada que é conhecer e aproximar-nos desse Deus tão maravilhoso. O nosso desejo é que você possa dizer como diz o Salmo: estou feliz, porque o Senhor me libertou. Mesmo em meio às lutas, a minha alegria vem do Senhor. É o Senhor quem me guarda. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O meu apelo a você nessa noite é que você possa ter nos seus lábios a mesma alegria que os servos do Senhor do passado tiveram. Às vezes nós não entendemos, às vezes as dificuldades são tantas, o nosso coração se enche tanto de angústia, que os nossos olhos ficam embaçados pelas lágrimas que rolam em nosso coração. Às vezes são tantas coisas que acontecem que a gente já não sabe o que fazer. Mas eu quero lhe desafiar a experimentar o poder de Deus e entender que os planos e projetos de Deus para a sua vida são maiores do que você tem experimentado até agora. Deus quer mais intimidade com você. Basta que você deseje estar ao seu lado. Deus abençoe a todos.